filho espiritual do Padre Pio, se ele não está mais conosco nessa terra, e era ele que convidava, era ele que adotava cada um para filho espiritual. Hoje eu tenho um texto aqui maravilhoso, maravilhoso, e é sobre isso que nós vamos falar. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez, e esse é o programa Padre Pio, muito especial. É tão especial que eu vou ler para vocês aqui, é tão impressionante, que eu já tinha gravei durante algum tempo, e quando eu mandei parar, não tinha gravado. Quer dizer, o demônio fez de tudo para não sair esse material, fez de tudo para me deixar cansado e não gravar de novo. Eu passo a gravar imediatamente, não quero saber de ficar cansado, não podemos ficar cansados, porque isso aqui é muito importante, isso aqui vai resolver um problemaço. Várias pessoas, nós começamos esse apostolado há 1 ano e 4 meses, 5 meses, mais ou menos. A quantidade de gente que escreve dizendo, eu quero ser filho espiritual, como eu faço para ser filho espiritual? O que eu faço para ser filho espiritual? E eu costumava dar uma resposta que é o que eu tinha, né? Quer dizer, olha, não é possível ser filho espiritual do Padre Pio, porque essa é uma graça, né? Que eu estou aqui preocupado aqui para ver se dessa vez está gravando, tá? Que essa é uma graça que o Padre Pio podia fazer enquanto estava vivo. Ele podia chamar esse, aquilo, vem cá, você vai ser meu filho espiritual, e ele fazia isso, né? Pô, agora como é que pode ser? Então nós criamos, nessa época, o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. O que era a principal finalidade desse grupo, Filhos Protegidos do Padre Pio? A primeira finalidade era uma súplica pedindo ao Padre Pio que, não estando mais nessa terra, entretanto, ele nos aceitasse como filhos espirituais. Em segundo lugar, eu vou pedir para o meu anjo da guarda aqui segurar de qualquer maneira o que está acontecendo aqui, porque tem uns movimentos estranhos aqui no computador. Bom, em segundo lugar, um grupo que ajudasse no apostolado, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Imediatamente, vários disseram sim, outros apenas se inscreveram no canal, mas apoiam, mandam lá o seu like, etc, etc, etc. Bom, então, mas era uma súplica, garantia de que o Padre Pio teria nos aceitado como filhos protegidos, a gente não tinha. Eu sempre fui muito honesto em dizer isso. Mas hoje me caiu um texto que eu acho que é dos textos mais importantes que nós vamos ler nesse canal. É uma coisa impressionante. E eu estou um pouquinho assustado, vocês estão vendo, né? Mas é que eu não quero perder essa aqui. Se perder, eu vou fazer de novo, hein? O demônio pode ir embora, que eu não quero nem saber. Eu vou fazer de novo, porque isso aqui é importante. É muito importante mesmo. Aliás, falar importante, não deixem de ligar 0800 006 1223 e pedir gratuitamente o seu devocionário dos Filhos Protegidos do Padre Pio, porque depois tem gente chorando. Quando terminou a primeira leva, eu queria. Não tinha mais. Liga logo. Né? Tem gente que até hoje está chorando a medalhinha que nós distribuímos com corretinha e tal. Não tem mais. Estamos fazendo mais. Tem gente até hoje chorando de não ter um quadro do Padre Pio. Vai ter mais. Mas pede logo. Né? Pede logo. Bom, 0800 006 1223. É grátis, o telefonema é grátis. Este livrinho é grátis. Por que ele é grátis? O envio é grátis porque os filhos protegidos do Padre Pio, como eu estava dizendo agora, são pessoas que ajudam no apostolado para que nós possamos fazer esse material de piedade para poder distribuir gratuitamente. É impressionante isso aí. Mas, no início era isso. E eu ficava pensando, puxa vida, como eu queria ter sido filho espiritual do Padre Pio. Um dia, encontrando com o Padre Giovanni Medrazi, que, aliás, nós já lemos várias coisas dele, ele olhou para mim assim, seriamente, e falou assim, você é um filho espiritual do Padre Pio. Eu gelei no modo dele me dizer a coisa. Eu vi que ele disse, meio movido pela graça, foi uma coisa assim,
Impressionante. Mas, nesse texto que eu vou ler para você, sou eu que vou dizer para você, você pode ser um filho espiritual do Padre Pio. E vamos ver como é que a gente faz? Vamos lá? Bom, então, esse foi tirado do livro de Savério Gaeta, O Mistério de Deus Próximo. Padre Pio, O Mistério do Deus Próximo. Ele diz o seguinte: a perene atualidade do Padre Pio de Pietrelcina está contida na grande promessa que fez a todos os seus devotos. Olha a promessa: quando eu morrer, pedirei ao Senhor que me deixe ficar na entrada do paraíso, e não entrarei até que tenha entrado o último dos meus filhos espirituais. É uma promessa de proteção absolutamente sensacional. Palavras simples, mas comprometidas para dar uma segurança sobre a eternidade, que tem como garantia o sigilo da Igreja sobre a santidade do capuchinho do Gargano, o primeiro sacerdote estigmatizado da história, farol de fé e de espiritualidade para milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele mesmo disse que ia fazer muito mais barulho depois de morto do que vivo, né? E é o que está acontecendo agora. Foram muitos, na verdade, os filhos espirituais que lhe pediram, sobretudo quando era evidente a aproximação de sua morte. Muitos. Padre, agora que o senhor vai partir, como faremos sem o senhor? O pessoal não tinha muita delicadeza para falar, não. Agora que o senhor vai morrer, como é que é? E Padre Pio, com o seu habitual modo de agir, ríspido e brincalhão ao mesmo tempo, dizia: seu bobo, eu estarei aqui no meio de vocês mais do que antes. Vocês poderão visitar meu túmulo. Antes, para falar comigo, vocês deviam me esperar. Lá, serei eu que os esperarei. Se forem ao meu túmulo, receberão mais do que antes. Olha só que coisa... É sério o que ele falou. Ele não falou isso brincando, não. Enquanto para aqueles que não conseguissem chegar a São Giovanni Rotondo, ele deu uma alternativa ao co-irmão Padre Tarcísio Zulo. Quer dizer, e aqueles que não conseguiram chegar aqui para sua morte, etc. Tal, eles vão diante do tabernáculo, em Jesus encontrarão também a mim. Que maravilha! Isso você pode fazer. Você pode fazer. Quer dizer, quando abrir as igrejas, ir ao tabernáculo, ali está nosso Senhor Jesus Cristo, ali está o Padre Pio. Frei Modestino de Pietrelcina, o concidadão do Padre Pio, que foi seu herdeiro espiritual, contou que havia levantado a questão muitos anos antes de sua morte. Eu estive com o Dr. Pepino, que atendeu o Frei Modestino nas últimas horas dele no hospital Sollievo della Sofferenza. E ele me contou coisas incríveis. O problema é o seguinte: eu estava gravando e deu aquelas coisas do demônio, né? E a internet lá era ruim, acabei não conseguindo passar para cá. Foi uma pena tremenda. Porque era verdadeiramente um santo. Então, Frei Modestino de Pietrelcina contou que havia levantado a questão muitos anos antes da sua morte. Eu meditava sobre todos os benefícios de que podiam usufruir aqueles que eram aceitos pelo Padre como seus filhos espirituais. Depois eu pensava, com pesar, em todos os que não podiam chegar a São Giovanni Rotondo para pedir ao Padre Pio a adoção espiritual, e aqueles, ainda menos afortunados, somos nós, que teriam se aproximado do Padre Pio depois da sua morte, depois do seu trânsito terreno. Então, é o nosso caso. E o Frei Modestino estava preocupado. Nós nos aproximamos, nós estamos todos os dias assistindo vídeo nesse canal, estamos falando sobre o Padre Pio, estamos compartilhando, não se esqueçam de compartilhar, é importante, porque quando a gente compartilha o canal, inclusive, você coloca muitas pessoas com as quais você compartilhou também nas intenções da missa da quinta-feira, além de você entrar. Olha que apostolado que a gente pode fazer. Bom, mas enfim, o Frei Modestino dizia, bom, como é que a gente vai fazer para aqueles depois da sua morte, depois para aqueles que não conseguiram chegar,
e para aqueles que virão depois, que somos nós. Certo dia, durante uma confissão com o Padre Pio, a inspiração tomou forma. Ele disse: Padre, eu gostaria de assumir como seus filhos espirituais todos aqueles que se comprometerem a rezar todos os dias o terço e a fazer celebrar de vez em quando uma santa missa segundo suas intenções. Posso fazer isso ou não? Quer dizer, eu posso aceitar filhos espirituais em nome do Senhor, desde que ele se comprometa a rezar um terço todos os dias e fazer uma missa de vez em quando, segundo as vossas intenções. Minha gente, não tem, é impressionante, sem saber disso, os filhos protegidos do Padre Pio fazem isso, o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio fazem isso, né? Se inscrever no grupo, alguns vão dizer, mas eu não estou rezando o terço. Comece a rezar, né? Outro dia alguém brincou aí, que acho que eu falei, não, um terço se reza em 5 minutos, mais 5 ou 10. Eu, como aprendi a rezar em latim, o latim é mais rápido, mas enfim, não interessa. Entrou uma briguinha bobinha lá, entrou um comentário assim, leva mais tempo. Meu Deus do céu, né? Sursum corda, vamos colocar o coração, corações ao alto, vamos discutir o que interessa. Então ele pede isso para o Padre Pio. Padre Pio, abrindo os braços, ergueu os olhos ao céu e exclamou: e eu posso renunciar a esse grande benefício? Quer dizer, eu posso negar para você isso? Faça o que me pede e eu o acompanharei. Então ele deu ao Frei Modestino a capacidade de aceitar filhos espirituais no lugar dele. Olha que impressionante. Vocês vão dizer, mas o Frei Modestino morreu? E agora? Calma, nós vamos chegar lá. E algum tempo depois, um novo encorajamento. Ele disse para o Frei Modestino: meu filho, aumente o quanto puder o número dos filhos espirituais, porque eles são mais beneficiados diante de Deus do que eu mesmo. Que impressionante. Diga-lhes que eu lhes dou todo o meu coração para que sejam perseverantes na oração e no bem. Perseverantes na oração e no bem. Então, ele dá as graças para nós sermos assim. Poucos dias antes de morrer, no dia 20 de setembro de 1968, ele morreu no dia 23, né? Padre Pio chamou o Frei Modestino perto de si, retirou do pulso o inseparável terço que ele tinha enrolado no pulso, né? E o colocou entre as suas mãos, dizendo: eis aqui, eu lhe confio o Santo Rosário, divulgue-o, difunda-o entre os meus filhos. Olha, eu corri atrás desse texto, não achei. Mas eu também não tive tempo de pesquisar mais. Eu queria ver esse terço que o Padre Pio deu para o Frei Modestino, porque era o terço que o Padre Pio carregava, enrolado no pulso. Né? É uma coisa impressionante, impressionante. Da próxima ida lá, eu vou falar com o Padre Carlos, que é o guardião, e que atende maravilhosamente bem, escola do Padre Pio. E ele, de repente, tem informação sobre isso. Eu acho que sim, porque ele tem informação de tudo, né? Bom, então, quando ele deu esse terço, era a confirmação definitiva de um mandato que, desde então, continua sendo fielmente realizado. Toda noite, a imensa família espiritual do Padre Pio se encontra em pensamento ao redor da tumba do Capuchinho para a reza do terço. Isso nós podemos fazer também. Né? Começar o nosso terço dizendo: eu me uno aos filhos espirituais do Padre Pio, que no mundo inteiro, porque tem diferença de horário, etc., mas que estão rezando junto à tumba do Padre Pio. No caso, agora já é uma urna linda, maravilhosa, porque o corpo dele está incorrupto. Então. E agora vem atenção para essa parte agora. E qualquer pessoa, em qualquer momento, pode se tornar filho espiritual do Padre Pio, simplesmente unindo-se com devoção a esta oração, o terço, e mandando celebrar de vez em quando uma santa missa pelas intenções dele. Olha aí, quem entra no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio faz até mais do que isso, né? Porque ainda faz apostolado, permite que a gente possa distribuir
o devocionário para que as pessoas rezem mais ao Padre Pio com orações maravilhosas, lindas, lindas. Isso aqui, para mim, é um... Nossa, eu nem sei o que dizer. Não tira de perto de mim. Bom, Frei Modestino, então veja bem, a qualquer momento pode se tornar filho espiritual do Padre Pio. Ele não pôs data. Frei Modestino, morto com fama de santo, aos 94 anos, em 2011, também registrou qual seria a outra condição indispensável. Aspas. Quem se compromete a rezar o rosário bendito deverá repudiar o pecado, obviamente, e seguir o máximo possível o exemplo do Padre Pio. Através disto, serão reconhecidos os seus filhos espirituais, serão unidos pelo vínculo da doce coroa do Rosário. Que bom a gente estar falando isso no mês de Maria, né? Nossa Senhora do Rosário. Serão unidos pelo vínculo da doce coroa do Rosário, que nos liga a Deus, amarão, rezarão e sofrerão, como amou, rezou e sofreu o Padre Pio, para o bem da própria alma e para a salvação dos pecadores. Pô, mas aí alguém vai dizer, nossa, é um compromisso muito sério, porque eu estou me propondo, bom, amar, tudo bem, rezar, tudo bem, agora sofrer com o Padre Pio? A gente não deve ter esse medo. O Padre Pio dizia, o bom sofrimento é aquele que Deus nos manda, não é aquele que a gente procura. É só nós termos o propósito de sofrer aquilo que Deus nos mandar. Porque na hora que Ele nos mandar o sofrimento, Ele vai nos dar também a graça para suportar o sofrimento. Nós não podemos ser covardes a esse ponto. O céu é dos corajosos. Né? Lembra daquela história que nós vemos na sexta-feira passada do Hermann Contractus, Santo Hermann Contractus, que compôs a Salve Rainha? Mais sofrimento que aquilo. Agora ele já está no céu há mais de 1000 anos. Né? Valeu ou não valeu a pena? A seriedade do compromisso assumido pelo Padre Pio com os próprios filhos espirituais deve corresponder certamente à mesma perseverança por parte deles. Exclamava o capuchinho e a sua voz ressoa clara até hoje. Lembrem-se de que, se não se comportarem bem e não me escutarem, um dia, diante de Deus, não os reconhecerei como meus filhos. Serei o primeiro a acusá-los. É muito grave isso. É muito grave. Quer dizer, ele nos propõe esperar na porta do paraíso e nos receber como filhos. Ou aqueles que andarem mal, aqueles que morrerem em estado de pecado mortal, ele promete acusá-los. Ele vai se transformar em juiz. De pai, ele se transforma em juiz. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho que é dos textos mais importantes que nós lemos até hoje aqui. Dos mais importantes. Deve ser decisivo para uma mudança de vida nossa, para um desejo de santificação, um desejo de rezar o rosário todos os dias, um desejo de amar, como ele dizia aqui, ele dizia amar, rezar e sofrer. Sofrer Padre Pio. Fazer coisas pelo Padre Pio. Ajudar no apostolado do Padre Pio, espalhar sobre o Padre Pio. Quando você dá aqui, como é que é aqui, o seu like, você fala, faça esse like para que o Padre Pio seja cada vez mais conhecido. Quando você compartilha uma missa, quando você pede o devocionário, que é sim, amar, rezar e sofrer. Né? É tão bonito isso e resolve o nosso problema. Nós temos tudo para sermos filhos espirituais do Padre Pio. Tudo. Você que está me ouvindo, você que ainda vai me ouvir, você que já me ouviu uma vez e sumiu, volta. Vamos rezar para esse pessoal que entrou no canal aí e nunca mais assistiu nenhum vídeo, que assista principalmente esse, porque esse é fundamental para nós entendermos a espiritualidade do nosso grupo, do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Eu me despeço com a alegria de ter lido essa coisa, esse texto maravilhoso, com a alegria dessa descoberta que o Padre Pio nos fez esperar
quase 1 ano e meio para descobrir. Acho que ele queria nos testar, queria testar vocês, né? E nos deu agora aqui o caminho. Como nós poderemos ser filhos protegidos dele, filhos espirituais dele. Filhos protegidos é o nome do grupo. Meus amigos, vamos ficar com a Ave Maria pedindo que a partir daqui seja uma nova era para todos nós que estamos, uma nova era não é bom esse nome, né? Seja uma nova etapa em nossas vidas, né? No sentido de nos convertermos de verdade, no sentido de sermos outros padres pios. Nós não precisamos ser sacerdotes para isso não, minha gente. Nós podemos ser. Os filhos espirituais não eram sacerdotes. Tinham também sacerdotes, mas a maior parte não era, né? Então, você aceita esse convite do Padre Pio? A Ave Maria de um por todos, todos por um, será para que você aceite. E a bênção do Padre Pio é para selar a sua aceitação de fazer parte dos filhos espirituais do Padre Pio. Até a próxima, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e